Agora uma pergunta aqui para o Rodrigo. Aquela eu comecei com o Jair, né? Essa eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, olha só. Cara, qual é a influência? Qual é a influência? E, assim, antes disso, um pequeno preâmbulo. Para colocar o cliente no centro, né, e dar a ele um atendimento diferenciado, ver a sua melhor rotina de compra, ver a melhor forma de prover a solução para ele, a gente tem que trazer uma experiência para a relação. E as grandes empresas lutam por essa experiência. Não é à toa que preparam todo o ambiente, que climatizam, né? E a gente já viu diversos setores passarem por essa adaptação justamente para tratar melhor o cliente. Não é à toa, já que as barbearias, né, estão customizadas, estão, né, no outro padrão justamente para tentar atender o cliente melhor. A linha de frigoríficos passou por isso. A gente está numa evolução e tentando trazer para o cliente o que mais? Uma experiência além do óbvio. No momento que eu tomo chopp lá na minha barbearia, né, eu estou vivendo uma experiência além do óbvio. E essa experiência, Rodrigo, ela tem que ser vivida no ambiente de autopeças, né? E eu queria saber de ti o quanto que ter um especialista atrás do balcão ou ter um especialista no atendimento, seja no telefone, seja na ponta a ponta, faz essa experiência ganhar valor, entendeu? O cliente se sentir seguro e o cliente querer continuar aquela relação e no final ele sai de lá e dizer, poxa, foi legal, eu gostei de comprar na RW. Tá, vamos lá. Eu acredito hoje, vejo 3 frentes principais de cliente aí num balcão. 3 não, eu vou passar para 4, tá? 4 frentes aí de tipos de cliente. Eu vou enumerar como empresas, como oficinas, como aquele cara que é o dono do carro e já tem um conhecimento, gosta de mexer e tudo e tal, já chega até com certo conhecimento no balcão, até por ter vivência. Uhum. E o quarto, que é aquele cliente que compra o carro e que vai seguindo as manutenções à medida que conhecidos, né, lhe indicam o que devem ou não fazer. Então, vamos lá. Eu vejo hoje esses 4 tipos de frentes, tá? Então, para cada uma a gente precisa a gente precisa dar uma experiência e a gente precisa trocar conhecimentos de formas diferentes, tá? A empresa, de modo geral, ela sempre vai querer o quê? Um bom preço, né? Concordo. Não vou dizer que as outras também não vão querer, mas a empresa ela vai querer um bom preço, junto com uma boa rapidez na entrega e eficiência naquilo que vai entregar. Quando eu falo eficiência naquilo que vai entregar, é evitar o mínimo de erros possíveis em relação ao seu item. A frota ela está muito, né? A empresa ela está muito próxima da oficina. A oficina ela trabalha com o serviço. Então, quanto mais serviço ela girar, mais faturamento ela vai ter. Então, toda a experiência e expectativa que ela espera aqui da minha oficina é muito parecido com a da minha empresa. Sendo que essas duas aqui, a gente não tem um contato muitas vezes de forma direta. Ou a gente tem um contato por WhatsApp, ou tem um contato por telefone. Dificilmente a gente consegue ver aquela pessoa pessoalmente, ou pelo menos fazer parte do dia a dia delas. A gente participa no dia a dia delas, só que de forma indireta, né? Através do virtual. Uhum. Cabe aqui de forma para você ganhar fidelização e laço, visitas, né? Eu acho que assim, você acompanhar aquilo que você trabalha é importante, né? A empresa ou a oficina ela se sente bem assistida no momento que você chega lá e entende a dor, entende também os pontos que precisam ser melhorados e entende também que tem coisas positivas que podem ser melhoradas. Então, eu acredito que esses 2 pontos poderiam ser 2 influências e 2 experiências positivas, né, para o especialista fidelizar o seu cliente. E aí a gente vai para 2 pessoas, dois tipos de clientes, né, que é aquele cara que já tem um conhecimento maior e aquela pessoa que não tem tanto conhecimento. Esses 2 eles já estão mais no balcão, né? Então, assim, ter uma experiência de loja para as 2 pessoas é importante, porque esse cara gosta de carro e esse cara ele vai na autopeça para entender, para ver, para saber da qualidade, se aquele item é melhor, se aquele item não é melhor. E essa pessoa aqui, ela vai para literalmente aprender, né? Uhum. Essa pessoa aqui, ela só tem um medo, e é o maior medo, é ser enganado. Insegurança, né? Total. Então, assim, a partir do momento que você passa uma experiência positiva de que
aquele seu produto, que no caso é o seu carro, né, o seu veículo, você consegue enxergar ele de uma maneira diferente. Eu não vou dizer de uma maneira divertida, mas de uma maneira mais saudável, né? Sim. E não ver como um problema, mas sim mais como leve, uma solução. Né? Exatamente, exatamente. Então, quando o balcão ele consegue mostrar o problema, quando ele consegue colocar soluções, quando ele consegue diagnosticar o possível problema, né? Não estou dizendo que ele precisa ser um mecânico, mas ele colocar isso, né, para o seu cliente, faz com que ele ganhe experiência, faz com que ele ganhe fidelidade, faz com que ele ganhe confiança, né? Então, assim, esse cara, ele tem um bom conhecimento, ele quer ter mais. Então, se você tiver mais para dar, ele vai ficar muito feliz. E essa pessoa aqui, ela só quer aprender, né? Então, chegue, paciência, porque muitas das vezes alguns balconistas não têm, simplesmente querem passar. E, assim, uma venda nunca é só uma venda. Uma venda, ela puxa várias vendas, porque um cliente bem atendido, ele volta, e ele não volta só. Então, assim, eu acho que eu falei um pouco demais, cara. Desculpa, vai me interrompendo aí, pessoal. Eu já ia fazer isso, mas pode continuar. Eu falo pra caramba. Então, assim, para cada tipo de cliente que você tem, você precisa dar para ele uma experiência diferente. Eu acho que é assim que você, no final das contas, consegue agregar. Até porque não dá para tratar a mesma pessoa que conhece carro com quem não conhece. Então, vai virar bagunça e você pode acabar se perdendo. Isso é verdade. Jair, tu concorda que dá para criar essa experiência, né, se portando como especialista e ajudando o cliente a entender o problema? Bom, que sempre o cliente vai vir com uma dúvida, ou vai vir com uma dúvida e uma dor de cabeça. O que é que a gente tem que fazer? Resolver. A gente sempre chega alguns clientes nervosos, apressados, quer isso, quer aquela peça, quer toda, a gente tem que estar desenrolar, tá entendendo? A questão do atendimento, eu acho que é uma coisa que influencia muito a fidelidade do cliente. Tem muito cliente que chegou ali na loja, tá aquele climão, cara, o que é? Eu vou ver aqui, peraí. Bom dia, meu amigo, boa tarde, só um momento, vou ajudar, vou resolver. E outra coisa também é a eficiência na entrega do produto final, que é o balcão ser resolvido, tá entendendo? Isso também ajuda muito o cliente a voltar. Acontece erros diariamente, eu acho que com todos nós acontece, tá entendendo? A gente sempre tentar resolver o cliente, que é o principal de tudo, ficar satisfeito e ao mesmo tempo voltar. O cliente, que nem o Rodrigo disse, que foi atendido a primeira vez, que deu tudo certo naquele negócio, ele memorizou aquele local, eu vou aonde? Vou lá na central. Sim. Tá entendendo? Eu vou lá na central tem isso que eu comprei lá, ela já pode indicar outra pessoa, tá entendendo? A questão dos mecânicos também, a gente fidelizar um mecânico, é muito bom isso. Que queira ou que não, a gente depende deles. Tem uma dor de cabeça diária, que é o bicho mais complicado, assim, é mecânico, todo respeito a eles. Mas aquela dor de cabeçazinha de vez em quando tem. Mas aí a gente precisa deles. Tá entendendo? A questão do nosso dia a dia, do nosso vamos ver. Que não digo para muitos conhecidos meu, mecânico. Carro parado em oficina é prejuízo. Tá entendendo? Às vezes a questão da entrega da peça. A gente pede no dia, no outro, chegar até 4 horas da tarde aqui em Senador, a gente pedindo, 7 horas da manhã tá na porta. Eu acho a logística, a entrega eficiente. É que nem eu disse, quem está no carro no prego é igual uma doença. A pessoa quer comprar um remédio, quer sair, pronto, quer andar. Tá entendendo? É a questão de entrega de logística. Eu acho que é uma coisa que influencia muito, que a gente tem um pedido de venda casada. É outra coisa que a gente realiza, a questão de entrega para outras cidades, tá entendendo? A rapidez, a entrega. Que às vezes o cliente está no prego, ele paga mais caro um pouco num produto, você ter naquele produto, do que, por exemplo, de falta de que ele quer esperar. Tá entendendo? É a questão assim, a fidelização do cliente. Isso é uma coisa que é tipo, a pessoa pega uma amizade no balcão, isso acontece muito, tá entendendo? Aquela questão da amizade de balcão, brincar, conversar, bom dia, toma um café, tá entendendo? Outra coisa também que eu acho que fideliza muito o cliente é a questão de estética de loja. Tá entendendo? Uma loja bem organizada. Você que você entra numa loja, você já tem outra visão. Bem organizada, questão dessas coisas, estoques direitinho, tá entendendo? E é isso. Entendi. E uma coisa importante aí que eu considero é assim, você ter a peça, né? Você prover a peça do distribuidor,
você ter uma peça de qualidade, tudo isso é importante, mas, na verdade, o que gera uma verdadeira experiência para o cliente é o atendimento. Então, assim, a relação pessoal, aquela saudação na chegada do cliente, o bom dia, o acolhimento do cliente, oferecer a ele, né, um local bacana, um local de fácil acesso aos produtos, um cliente que não demore, né, para ter o primeiro atendimento. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o cliente ele não se incomoda em esperar, ele odeia ser ignorado, né? Ele odeia chegar num local e não receber a devida atenção dos profissionais que estão ali. Um dos locais mais estressantes que tem é consultório médico. Por quê? Porque você perde aí a noção do tempo que você vai esperar, você perde a noção dos seus compromissos, porque você tinha um horário marcado com determinada hora e vai ser atendido 2 horas depois. Então, assim, esse sentir-se ignorado tem muito poder, ao meu ver. E, na verdade, mesmo com o balcão cheio, quando você recepciona o cliente, quando você o acolhe, né, entende o problema, pede um instante, né, ou então pega o orçamento dele para preparar, pede a ele para, não, se o senhor quiser ir para casa, eu lhe respondo, eu te mando, em que oficina está o seu veículo, volte para a sua rotina, deixe que eu resolva o problema. E nesse ponto, eu queria levantar a nossa próxima pergunta, antes de eu baixar o vidro aqui e olhar para a nossa audiência. Um ponto também aqui, Francisco, a questão do WhatsApp. Eu acho assim que 80% das vendas hoje em dia são em WhatsApp. Sim. O físico mesmo do balcão, às vezes, são poucos clientes, que é a questão de entrega, tá entendendo? O WhatsApp, sempre, às vezes, a gente congestiona um pouco. Você mesmo sabe como é o seu dia a dia, às vezes a gente não responde, demora um pouco, tá entendendo? Sempre tem uma resposta, só um minuto, só um minuto, daqui a 20 minutos. Sempre ser sincero para o cliente, me dê 20 minutos que eu te respondo, me dê 15 minutos que eu lhe respondo, tá entendendo? Que não fica aquele negócio chato, o cliente tá esperando, tá entendendo? Tem alguns que entendem, tem outros que não. Perfeito. É desse jeito. E sempre tem aquele atendimento com isso, que é o final de tudo, que é a venda. Perfeito, exatamente. O WhatsApp é um grande desafio, né? Porque o cliente coloca a mensagem lá, ele quer uma resposta muito dinâmica, né? É muito mais agoniado e apressado até do que o cliente que está no balcão. O orçamento incompleto, resumindo, porque senão eu vou falar muito. Cara, é o seguinte, é quando eu digo que você deixa de ser tirador de pedido e passa a ser um consultor de vendas, né? É quando você não se limita apenas ao que você tem, mas se concretiza, ou se quer concretizar a solução do cliente, né? O que é o objetivo final. Então, assim, entender entender a causa, né? Entender o porquê, entender os prazos que o cliente tem, sair do balcão, literalmente, para poder, de alguma forma, dar mais um braço e ser mais uma ajuda para o cliente, porque, no final das contas, meu amigo, quando você tá precisando de ajuda, você muitas vezes não quer saber de onde vem, não, você só quer uma mão para lhe socorrer, né? E você quer a mão o mais rápido possível, né? Você não quer ficar ali pulando de galho em galho, ou loja em loja, que seria o nosso caso aqui, o balcão. Então, assim, hoje o mercado, né, como a gente acabou de falar da internet, ele vem não só como inimigo, né? Ele pode ser um amigo também. Então, aqueles itens que você não tem, né, e que você tem um certo conhecimento e experiência, você pode usar aí de N artifícios para complementar e completar aquele orçamento, né? Desde que seja conversado e acertado com o seu cliente no sentido de prazos, de explicar que talvez aquele item seja um pouco mais complexo, porque vão ter itens que autopeças não tem não tem uma certa frequência, né? Não vai ter distribuidor. Exatamente. Você vai precisar se socorrer da concessionária, às vezes você precisa se socorrer da sucata, do desmanche. Vamos dizer assim, o nosso mercado é muito amplo para determinados tipos de peça. Tem peça que está só no acessório, tem peça que está no vidro, né? Então, assim, é um mercado muito amplo e muitas vezes com prazos diferentes. Me perdoe interromper, Rodrigo, mas é dizendo assim, às vezes para atender um orçamento, Jair, eu tenho prazos distintos, né? Eu tenho um prazo para fornecer a peça de reposição do dia a dia, eu tenho um prazo para fornecer o vidro, eu tenho um prazo para fornecer o acessório, eu tenho um prazo para fornecer aquele item que a concessionária muitas vezes não tem. Então, assim,
É muito fácil eu dizer não, né, Rodrigo? Isso aqui é fácil para mim, eu tenho. Isso aqui é mais complexo, eu não tenho. O quanto que você comprar essa bronca faz diferença, cara? E outro, Francisco, na verdade, o que acontece é que muitas das vezes quando você não tem aquilo e você pede um prazo, né, e não sabe explicar para o cliente, ele vai ficar procurando, e ele está perdendo tempo, podendo já ter fechado com você, tá tranquilo em casa, né, esperando que tudo chegue, que você se coloque à frente e resolva. Porque no final das contas, né, eu acho que talvez responda algumas das perguntas aí que a gente tem, ou que alguns dos nossos telespectadores, se assim posso dizer, né, tenham, é que o cliente, ele hoje, né, o perfil de cliente, o perfil de profissionais hoje são de pessoas que estão sobrecarregadas, né? Muitas das vezes precisa de um parceiro que... Né? Exatamente, precisa de um parceiro que você passe aquela bola e ele tenha a confiança e responsabilidade para lhe representar e resolver, né? Então, a partir do momento que você se sente abraçado e se sente tranquilo por confiar em tal profissional, você tira uma carga no seu dia a dia de correria, né? Então, sabe que aquele cara ele vai te entregar o que você precisa dentro de um prazo combinado e um valor justo, né? E isso vai te trazer muita tranquilidade, né? E repito, não para em você, não para só naquilo, continua numa indicação e continua em serviços futuros, né? Então, assim, se a gente pensar hoje apenas como uma venda ser algo que se termina ali no pacote, está enganado, né? Acho que o pacote, ele na verdade, ele vai carregar sementes que vão cair aí por terra e vão gerar frutos que vão voltar para você. Eu acho que é dessa forma. Ter a confiança, né, de atender isso, de atender o cliente de forma positiva, vai fazer com que ele volte. Eu vou trazer um exemplo aqui antes de eu passar para o Jair. O Moisés está com a gente e eu vi o Moisés fazendo um atendimento, né, lá na autopeça dele, e eu fiquei reparando. Era uma correia, essa correia, o cliente trouxe só o veículo, Jair, e ele fez o seguinte, ele disse, esse teu carro, ele pega 3 correias, a mais provável é essa, que eu vou te vender, se não for, você volta e eu troco, e eu vou ficar com a embalagem da correia, para não correr o risco de danificar ou por você ou pelo mecânico. Então, assim, eu achei excelente a abordagem, porque através dessa abordagem ele não perdeu a venda, ele não colocou o cliente em xeque. Muitas vezes a gente começa a encher o cliente de perguntas, né? Quantos PKs ocorreu? O cliente não sabe nem o que é PK, porque aquilo ali não está na vivência dele, né? Ele passou a bola para o cliente e, ao mesmo tempo, amarrou a venda. Porque mesmo que não seja aquela correia que tem grande possibilidade de ser, o cliente vai voltar para ele para corrigir aquela, vamos dizer assim, aquela falha, e a venda está dentro de casa. Se eu só levanto, no caso aqui, todo o mérito para o Moisés, se ele só levanta a bola e explica para o cliente e não provém uma solução mais imediata, corre o risco de, quando o cliente voltar, não voltar para ele. E, por fim, só para terminar de dizer que esse exemplo foi maravilhoso, né, o fato dele explicar a situação para o cliente, não simplesmente vender a mais provável, mas explicar que podia dar errado e tudo, traz para ele autoridade. E essa autoridade fortalece a parceria. Quando der errado, Jair, o cara não já volta esculambando ele, entendeu? Diz, fuleiragem, me vendeu a correia errada. Pelo contrário, o cliente me avisou, o vendedor me avisou que podia dar errado. Então, eu já estou sabendo que o meu carro é difícil. Então, muitas vezes, é o jeito que você trata, né? É a forma como você aborda a situação que faz toda a diferença. Jair, eu queria lhe ouvir sobre o ambiente. Tu me falou um pouquinho sobre a tua loja, né? O quanto que é importante esse ambiente acolhedor, e eu queria que você, de forma resumida, me dissesse o que é que a Central lá, pensando no bem-estar do cliente, fornece, seja na oficina ou seja na autopeças. Assim, primeiramente tudo, a questão do atendimento.
sempre tem um atendimento bom. Outra coisa também, num ponto de vista que eu, assim, ultimamente eu tenho feito muito, a sinceridade, Francisco. A questão de peças. Você sabe que sempre tem uma dúvida, mesmo você com catálogo, mesmo você com tudo, às vezes tem uma dúvida. Às vezes o cliente passa alguma coisa errada, a pessoa sempre ser sincera com o cliente. Prometeu alguma coisa, cumprir na data, tá entendendo? Não deu certo, ser sincero, dizer o que aconteceu. Eu acho que isso aí também, que o cliente se sente mais seguro um pouco. Tá entendendo? Sem dúvida. A questão de loja. Uma loja, um ambiente agradável é muito bom para trabalhar, para um cliente ser atendido. Tem uma coisa que a gente está com 8 anos que a gente tem autopeça. Acho que é um diferencial da gente, que todo dia tem cliente que vai lá comer um pedaço de rapadura. Eles são... Nossa. Rapadura, café e bolacha. Lá direto, tá entendendo? É desse cliente que passa para tomar o café, dar bom dia, tá entendendo? Daquele cliente que vai só comer uma bolacha. E assim, acho que um negócio diferencial, tá entendendo? E a questão de ambiente de loja. Aquela loja que você trabalha, você chega, você vê bonita as coisas organizadas. É do mesmo jeito eu chegar numa loja em outra cidade, eu ver aquela loja organizada, eu vou achar bonito. Tá entendendo? Você tinha também perguntado a questão de venda de peças. Vou dar uma dica aqui até para o Rodrigo. Você perguntou a questão de venda de orçamento, para não perder um orçamento. Tá entendendo? Sim. O meu ponto de vista desse orçamento, para a pessoa não perder, a gente tem que sempre ir por outros métodos. Eu estou com o orçamento aqui de uma suspensão, de um Corsa, tá dando R$800. Eu tenho 600 de peça, precisa de 2 pivôs. Não custa nada eu ir aqui no vizinho. Quanto é, meu filho? Vamos negociar? Pronto. No caso, às vezes eu posso empatar com o pivô que eu comprei dele, mas eu ganhei a minha venda de 600, vamos supor. Uhum. Tá entendendo? É um negócio que a gente nunca deixar o cliente sair dali. Por exemplo, você faz um orçamento aqui de R$800, faltou 2, 3 itens. Eu não tenho um não. Tá entendendo? Mas sempre não deixar o cliente sair dali, porque se ele for lá para outra loja, ele vai ficar lá, não vai voltar mais para a sua não. Pois é, por mais que você seja autoconfiante, por mais que você preste um bom atendimento, né? É sempre bom manter o cliente aqui, que ele não vá sofrer, né? Eu não quero que ele vá sofrer e ser mal atendido na outra loja, eu quero que ele continue aqui. Pelo contrário, né? A gente sempre corre o risco do cliente, né, tendo uma outra experiência, gostar mais daquele outro ambiente, então a gente tem que fazer de tudo para manter o cliente pertinho da gente.